Bom dia, meu nome é Carla Bonfim e eu pretendo fazer, aqui ó, eu vou fazer a gravação Leia a Bíblia e o Catecismo em um ano. Esse aqui é do Padre Márcio Sartori, de Alpiquiri. É bem interessante, como eu tô começando, eu decidi fazer as gravações e postar. Então a gente começa por Gênesis, capítulo 1. Então a gente vai lá, né, pega a Bíblia e eu vou ler e gravar, tá bom? Vamos lá? Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento sobre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento o céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam ele de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 4º dia. Deus disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse, produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm entre si mesmas as suas sementes, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o 6º dia. Agora nós terminamos o capítulo 1 de Gênesis. Agora nós vamos lá para o Salmo 1, tá?
Salmo 1, vamos fazer a leitura então do Salmo. Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz daquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Nós terminamos o Salmo 1. Aí, para você achar, dá um pause no vídeo, né? Procura o próximo, porque se eu ficar esperando fica muito comprido. Então, agora nós vamos fazer o Evangelho de São Mateus. Nós vamos fazer o capítulo 1, tá? Nós estamos seguindo a sequência da cronologia aqui do Padre Mário, que ele orienta, tá? Então, vamos lá. Genealogia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Faré e Zara. Farés gerou Esron. Esron gerou Araão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, de Rabi. Boz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, seguindo aqui o cronograma, nós vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica e nós vamos ler a parte da introdução. A introdução é um pouco comprida, depois a gente vai lendo por tópicos, né? Mas a princípio é para ler a introdução, então vamos lá. Introdução. Guardar o depósito da fé. É a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e a acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para se tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro.
É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar em 4 anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinárias e de diretrizes pastorais, oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos e atividades, de costumes e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois da sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985, pude afirmar, para mim que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente com seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nestes anos de meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, no âmbito de cada igreja e da igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Neste espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade dessa assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar seus ensinamentos para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação. Nessa ocasião, os padres sinodais manifestaram o desejo de que seja composto um catecismo, um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé quanto de moral, para que seja como um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdade e necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor nesse dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé? Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Itinerário e espírito de redação do texto. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. A comissão, encarregada de dar as diretrizes e de vigiar os desenvolvimentos dos trabalhos, seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele as modificações pedidas pela comissão, e de examinar as observações dos numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e sobretudo dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores, para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, dos institutos de teologia e da catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica.
o qual acolheu com generosidade meu convite de assumir a própria parte da responsabilidade, numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a Sinfonia da Fé. A realização deste catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas igrejas, para permitir conhecer melhor o mistério do cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas, conforme Mateus, capítulo 13, versículo 52. Porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre nova. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem e tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o credo, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é, com frequência, expresso de modo novo, para responder às interrogações da nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, primeira parte. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, segunda parte. Está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir, terceira parte. Fundamenta nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto de nossa súplica, o nosso louvor e de nossa intercessão, quarta parte. A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação da liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 16, e não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade de mistérios de Deus, de seus desígnios de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente em sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. Valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado, dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordena em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé, da Igreja e da doutrina católica, testemunhados ou iluminados pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelos magistérios da Igreja. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares, em paz e em comunhão com a Santa Sé, com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 32.
como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação, conforme João capítulo 8, versículo 32. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmonia, coerência da fé católica. O catolicismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Este catecismo não se destina a substituir o catecismo local, devidamente aprovado pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberem a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade da doutrina católica. Conclusão. No final deste documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e a escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade, digna deste nome, conforme João, capítulo 8, versículo 32. E da vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano do meu pontificado. João Paulo... E agora? Vou descobrir. João Paulo II. É uma assinatura aqui, ó. Quase não consegui ler. Mas é João Paulo II. Então, ficamos aqui, né, com a parte da introdução. Ó, para vocês acompanharem, a gente fez esse a primeira linha aqui, ó, do relatório aqui, que é leia a Bíblia e o Catecismo em um ano. Ó. Então, agora vamos aguardar o próximo. Acho que eu vou tentar fazer um por dia, ou pelo menos 2 por semana. Vamos ver se eu consigo. Quem quiser acompanhar, pode estar ouvindo junto, pra gente estar evangelizando e aprendendo juntos.